Olá, amigos do Seja, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei bem a hora que vocês vão assistir esse programa, mas muitas pessoas têm assistido não no momento em que ele se realiza, porque esses estudos são realizados todas as quartas-feiras, às 18h30. E aí, toda quarta-feira, às 18h30, no YouTube ou no Facebook, nós estaremos ao vivo dando continuidade ao programa. Mas eu sei que muitas pessoas não podem entrar naquela hora do chat, o que seria para nós uma alegria ter todos vocês que assistem lá. Mas eu sei que vocês assistem outro dia, porque eu tenho retorno através do meu e-mail, Preci também tem um retorno. Então, vamos continuar os nossos trabalhos. Esse é o hashtag 41. Estamos no 41º encontro. E na noite de hoje, nós já estamos no dia 11 de novembro, meus irmãos, quase finalizando o mês de novembro. E também, quer dizer, mês de novembro estamos na metade, mas estamos quase finalizando o ano de 2020, que foi um ano de uma aprovação coletiva para nós, né? Nós que estávamos tão livres, indo toda quarta-feira dar o nosso curso ao vivo, lá naquele salão lindíssimo do Seja, com aquelas vibrações maravilhosas, tivemos que nos recolher pela essa pandemia que atingiu a humanidade toda, né? Com certeza temos aprendido muito com toda essa dor. A dor é sempre estética, como diz Leon Denis, porque ela permite que nós burilemos a nossa alma, né? Que a gente se volte para dentro e possa repensar todas as escolhas feitas, né? Assim, e esse curso, Devassando o Invisível, pelo intercâmbio mediúnico, ficou na responsabilidade minha e da Preci Signoretti, que nos ajuda muito com as suas pesquisas. A gente discute muito para elaborarmos os slides, né, para tornar mais pedagógico possível esses ensinamentos. Claro que temos também as nossas falhas, porque não somos perfeitos, e o nosso sentimento é sempre de muita gratidão pela oportunidade de trabalho. Somos voluntárias e acreditamos naquilo que fazemos. O que nós queremos levar até vocês é que todos nós somos médiums, ou seja, todos nós temos o potencial de entrar em contato com a dimensão espiritual num grau qualquer. Mas o ser humano recebeu o livre-arbítrio e ele é livre de partir para esse caminho ou não. O que fazer com essa mediunidade? Porque algumas pessoas as trazem ostensivamente. Alguns dos espíritos encarnados já desenvolveu essa possibilidade em vidas anteriores e pede para, nesta existência, poder fazer escolhas melhores, não é? E muitas também não querem, não aceitam essa possibilidade de trabalhar com os espíritos, porque sabe que essa responsabilidade é grandiosa demais e exige realmente muita dedicação, algumas renúncias, né? Assim, desvestir aquele homem velho, reclamão, cheio de mazelas. Então, exige algumas benesses, digamos assim, mas que muito de nós, ainda arraigados aos valores do mundo, preferimos continuar no mesmo caminho, o que Deus respeita. Não quer dizer que quem não quiser desenvolver o seu potencial mediúnico vai ter alguma penalidade por conta disso. Não, não vai ter. Todo o caminho do bem, o que Deus quer para cada um de nós é que a gente se torne uma pessoa boa.
todo o caminho do bem é aplaudido pelo nosso Pai Celestial. Mas quando a gente pede para vir com este potencial mediúnico já desenvolvido em outras eras, é para que a gente possa resgatar mais rapidamente os nossos equívocos de vidas anteriores. Então, a mediunidade é um grande ensejo de reparação e aceleramento do nosso crescimento moral e espiritual. Não é bom isso? Tornar a nossa alma mais iluminada, tornar o nosso corpo espiritual mais abrangente, mais capaz de irradiar em direção aos nossos irmãos? Isso é uma maravilha, meus irmãos, é uma bênção. Então eu peço nesse instante que Jesus nos abençoe, nos proteja, para que nós consigamos chegar ao seu coração, que a gente possa sensibilizar você para a grandeza do trabalho mediúnico. E hoje nós vamos ter um estudo muito especial, que é o estudo da nossa mentora. Esse trabalho é realizado no Seja Barra, né? E nós estamos no dia 11 de novembro de 2020 e nós vamos falar da mentora da casa, que é Joana de Ângeles. Está escrito, esse programa de hoje está baseado no livro Joana e Jesus, uma história de amor, escrito por Divaldo Pereira Franco e César Braga Said, né? Então, é um livro e que traz informações da nossa mentora espiritual, Joana de Ângeles. Que Jesus nos envolva, então, na sua paz, coloque aí a sua aguinha para fluidificar, porque todo encontro em nome de Jesus recebe a participação dos espíritos, nós trabalhamos com os espíritos, e os espíritos trazem do laboratório do mundo invisível os fluidos de saúde, os fluidos de equilíbrio, os fluidos de paz, para que seja colocado na nossa água. Então, coloque aí a sua garrafinha d'água e vamos estudar junto e sermos beneficiados pela presença dos bons espíritos fluidificando as águas da nossa casa, porque estamos estudando em nome de Jesus, o mentor espiritual do nosso planeta, o nosso Rei Solar, o maior espírito que já passou pela Terra, como dizem os amigos espirituais. Joana de Ângeles, está aí o nosso querido Divaldo, dizendo: anjo da caridade e misericórdia. Joana de Ângeles, mentora espiritual do médium Divaldo Franco, iniciou sua atuação em benefício da humanidade desde antes da morte de Cristo, tornando-se missionária dele por várias encarnações posteriores. Então, Joana está dando, né, continuidade ao seu trabalho doutrinário como trabalhadora de Jesus, mentora da seara de Jesus, desde antes da morte de Jesus, como nós vamos ver nas suas encarnações pregressas. Atualmente, ela é mentora, guia espiritual, mentora do trabalho de Divaldo Franco, que se você está assistindo esse programa pela primeira vez, não deixe de conhecer a Mansão do Caminho, lá em Salvador, na favela Pau da Lima, onde foi construído aquele oásis. É um trabalho grandioso que Divaldo realiza. Ou então entra no Google para saber quem é Divaldo Pereira Franco e por que ele consegue fazer um trabalho tão grandioso com a ajuda da sua mentora espiritual. Divaldo recebe outros mentores também, que
psicografa livros, que traz através dos seus livros muitas luzes para a humanidade. A obra da mentora, em suas obras, trata de temas filosóficos, psicológicos e existenciais, fruto de suas passagens pela Terra e do trabalho desenvolvido por ela no mundo espiritual. Exemplos de humanidade, humildade e heroísmo. As vidas de Joana de Ângeles nos trazem a mais pura expressão do amor, visando a educação moral. Porque nós sabemos hoje que, intelectualmente, os homens já tiveram um avanço maravilhoso. Quando a gente pensa nas conquistas intelectuais do homem, a gente fica simplesmente deslumbrados. É como diz Chaplin, né? Ele diz assim, quando você olha para o sol, você vê, quando você olha para a lua, você vê a beleza de Deus. Quando você olha para o sol, você vê a grandeza de Deus. E quando você se olha no espelho, você vê a obra-prima de Deus, que é o ser humano feito à sua imagem e semelhança. Então, intelectualmente falando, nós temos já, nós, humanidade terrena, grandes conquistas, que grandes missionários já estiveram na Terra, iluminando a Terra com as suas conquistas. Mas, moralmente falando, nós estamos ainda com bastante dificuldades, estamos ainda sendo capturados pelos valores do mundo e pelas nossas próprias paixões, que ainda são muito fortes dentro da nossa alma. Por isso é que este livro fala exemplos de humanidade, de humildade e heroísmo, porque Joana de Ângeles exemplificou tudo isso na sua caminhada, nos trazem a mais pura expressão do amor, visando a educação moral. Toda a obra de Joana nos convida para essa viagem para dentro. Porque quando os discípulos perguntaram a Jesus, mas onde está esse reino dos céus? Porque Jesus falou em 13 parábolas sobre o reino dos céus. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, que tudo mais lhe será dado por acréscimo. Aonde está, meu irmão, meus irmãos, este reino de Deus, esse reino dos céus? E aí Jesus respondeu com simplicidade, o reino dos céus está dentro de vós. Então, temos inscritos em nós, segundo diz os Espíritos, na nossa própria consciência, o reino de amor e de sabedoria. Por isso, temos que fazer essa viagem para dentro, que Joana, em todos os seus livros, ela fala. Me lembro que no livro Plenitude, ela escreveu uma página que fala muito forte no meu coração, que ela chamou de motivos do sofrimento. Ninguém quer sofrer, fica todo mundo doido para se livrar das dores, né? Porque dor, todo mundo que está na Terra nesse estágio evolutivo vai ter que passar. Mas o sofrimento é opcional, como diz Joana. Os motivos do sofrimento está diretamente ligado ao nosso afastamento da nossa realidade espiritual. Quando a gente se afasta dessa realidade maior da vida, da qual viemos, e a gente busca ignorar durante a encarnação, quando a gente se afasta, é que nós maximizamos a nossa dor e sofremos mais. Muitas das nossas dores dessa existência não resultam
de erros do passado, mas dessa própria existência quando nós nos afastamos dos verdadeiros valores da vida. Então, por isso que Joana diz que ela visa a educação moral do ser humano. Joana de Cusa, nos tempos de Jesus, Joana de Ângeles era esposa de Cusa, então era Joana de Cusa. Esse Cusa era procurador romano da cidade de Cafarnaum. A sua fé era contrária às crenças do seu marido, e isso trouxe sofrimentos àquela dama da sociedade romana, que tornou-se mãe, ficou viúva e, com o passar do tempo, viu suas atribuições aumentadas. Dedicou-se às atividades de ama seca e aos trabalhos domésticos para garantir o alimento do seu próprio filho. Então, Joana de Cusa, né, no tempo de Jesus, quando ela ouviu falar de Jesus, logo ela foi buscar Jesus. Conta-nos na sua história que ela foi buscar Jesus para segui-lo. E Jesus disse assim para ela: mas como você quer me seguir, Joana? E o que você vai fazer com seu marido? Você vai deixar ele para lá? A sua função é do lado dele. Quem é que vai trazê-lo para mim, se não você? Então, naquele momento, Jesus mostrou a Joana que ela poderia continuar com as suas conquistas morais, mas não poderia abandonar a sua missão na Terra, que era também levar aquele procurador, né, aquele intendente romano, a conhecê-lo também. Quem é que vai trazê-lo para mim? Disse Jesus a Joana. E ela ficou com ele até que ele desencarnasse, mas ele desencarnou muito cedo, e ela então ficou sozinha para criar o seu filho, que ela teve um filho com ele, e ela ficou sozinha. O Evangelho em tempos difíceis. No dia 27 de agosto de 68, junto a outros 500 cristãos, foi levada ao poste do martírio e ouve as queixas do filho amarrado ao poste próximo. E seu filho exclama, entre lágrimas: repudia Jesus, minha mãe. Não vês que nós perdemos? Imagino que uma mãe, né, amarrado, sendo morta junto aos cristãos, porque os cristãos foram perseguidos por 400 anos, foram mortos, dados às feras, queimados, e Joana foi presa entre os cristãos, e ela e o filho foram sacrificados, e conta a história que ele pediu: mamãe, porque os sacerdotes da época davam a opção da pessoa dizer: não, eu abjuro, eu não sigo esse cara, eu não quero saber dele, eu sou romana. Ela podia, porque ela foi casada com um procurador romano, ela podia ter se livrado da morte daquele jeito e livrado seu filho também. Mas ela não abdicou e morreu queimada, e levou o seu filho também ter esse tipo de morte. Então, a gente imagina quanta dor para uma mãe, né? Quanto amor ela precisou movimentar por Jesus para sacrificar também o seu filho, que talvez não estivesse preparado, e talvez por isso ficou ligada a ele por tantos milênios, o que a gente supõe que esse filho poderia ter sido o próprio Divaldo, que depois Divaldo teve outras reencarnações também, em que não era cristão, né? E assim ela foi burilando também essa alma por tantas existências.
a fé em Jesus. Joana de Cusa morreu acreditando que o Mestre havia iluminado a sua vida, acenando-lhe esperanças de um amanhã feliz. É o que nós falamos, né? Para a pessoa se deixar queimar uma fogueira, é preciso ter muito amor, muita certeza naquela escolha que ela fez. Já era um espírito com conquistas, já naquela época. Senão, é natural que toda mãe, quando vê um filho, mãe, por favor, eu não quero morrer queimado aqui, nós somos romanos, abdica aí, né? E ela não conseguiu abrir mão da sua certeza, né? É preciso ter muita certeza, meus irmãos. Que fé é essa certeza. A fé é aquela que diz, eu sei e não eu creio. Então, nessa hora em que a pessoa teve a chance, né, de abdicar e dizer, não, eu estou salvando meu filho, ela tinha 1000 justificativas para não enfrentar aquela barra naquele momento. Mas imagina o que é um espírito iluminado, vendo todos os seus irmãos serem queimados, e ela dizer, não, não, não acredito mais nisso, né? Ela não poderia abdicar dela mesma, porque aí seria abdicar da sua própria certeza, não é assim? Será que nós teríamos essa coragem? Será que hoje, em pleno século XXI, nós temos a coragem para abdicar de alguns valores que não são coerentes com a nossa fé? Olha uma coisa para pensar, né? Clara de Assis. Joana de Ângeles viveu como Clara, fundadora da Ordem das Clarissas. A discípula de Francisco de Assis era bela e rica, mas destacou-se desde cedo pela caridade e respeito com os quais tratava os menos favorecidos. Aos 18 anos, Clara fugiu de casa para viver conforme o Santo Evangelho, atendendo aos votos de pobreza, obediência e castidade. Veja bem, meus irmãos, que espírito corajoso é esse, que tem coragem de deixar a sua comodidade para seguir aquele sonhador, né? Francisco de Assis, que também abdicou da sua família, da sua riqueza, dos seus bens, porque ouvia uma voz que lhe pedia, Francisco, reconstrói a minha igreja. A igreja no sentido de reconstrói a ligação de mim com os meus filhos. Isso é igreja, né? É religião, religar, quer dizer religar as criaturas ao Criador. Reconstrói a minha igreja, porque a igreja que tinha o nome do Cristo era, naquela época, uma igreja de poder. É lindo aquele filme do Francisco de Assis, em que ele vai até o Vaticano, com várias coisas decoradas que ele tinha que dizer quando chegasse lá, e ele simplesmente se ajoelhou e começou a falar os ensinamentos evangélicos de Jesus. É lindo aquele filme. Embora hoje toda a rebeldia do jovem nem sempre é nessa direção, porque isso foi uma rebeldia daquele filho que não concordava com os projetos de vida do seu pai, pois ele já viera pronto, né, para realizar uma missão que era reconstruir a igreja do Cristo. Ele ouvia no seu psiquismo. E Clara de Assis, que já conhecera Jesus, já fora cristã naquela época com Jesus, certamente quando olhou Francisco, o reconheceu. Esse daí é algum daqueles que estavam lá, quem sabe São João Evangelista, como muitos dizem, que reencarnou como Francisco de Assis. Isso aí são suposições, né?
Mas o fato é que Joana de Ângeles logo de pronto o reconheceu. Falou, não, não, eu quero seguir esse caminho aí que esse jovem, né, eu acho que uns 10 anos mais velho do que ela, esse jovem está abrindo para mim. É esse caminho que eu quero. Eu vim preparada para isso. Esses espíritos são grandes missionários. E ela, com a ajuda de Francisco de Assis, ela realizou a Ordem das Clarissas, porque quando ela começou a trabalhar com os pobres, com os menos favorecidos, ela foi colocada lá numa casinha modesta, perto da igrejinha de Francisco de Assis, que já tinha a ordem dele, né? A Porciúncula, que era a igrejinha dele, né? Então, ela atendendo aos votos de pobreza, obediência e castidade. Ela já veio pronta para largar a sua vida social e dar esse grande exemplo para a humanidade. O desencarne de Clara de Assis no século XIII. Os últimos anos da irmã Clara foram angustiantes em função de uma grande doença. Em seu leito de morte, Clara consolou suas irmãs espirituais, abençoou a todos e disse para si mesma. Nessa época ela tinha 60 anos, nesse século XIII, 60 anos era uma velhinha, né? Caminha, pois tens um bom guia. Ó Senhor, eu vos agradeço e bendigo pela graça que vós concedeste-me de poder viver, de poder realizar aquela sua linda missão. Ela morreu velhinha e o seu trabalho foi grandioso mesmo, dando seguimento ao trabalho de Francisco de Assis. Francisco de Assis morreu com 44 anos, né? E ela foi até os 60 anos, então ela morreu 27 anos depois. Então foram 27 anos de trabalho no bem, naquela região. Quando eu visitei Assis, que eu fui lá na sua tumba, né, digamos assim, que é envidraçada, e ela embalsamada, assim, deitadinha, uma pessoa magrinha, miudinha, né? Ainda está lá, muitas pessoas vão lá naquela igreja, criaram uma grande igreja por cima da igrejinha de Francisco de Assis, mas aquela igrejinha nos comove muito, entrar lá dentro e ver o corpo de Clara de Assis, né? A grande seguidora de Francisco de Assis. A infância precoce. Em 1651, né, lá no século XVII, volta outra vez a nossa Joana de Ângeles, ou Joana de Cusa, ou Clara de Assis, né? Volta renascendo como Juana Ramírez de Asbarre, no México. Aprendeu a ler e escrever aos 3 anos de idade. Aos 6, dominava o idioma local com perfeição, assim como o Nahuatl, uma língua indígena. E com 12 anos começou a falar latim e aprendeu português sozinha. Olha que espírito iluminado. Joana de Cusa, Clara de Assis, agora Juana Inês de la Cruz, que foi o nome que ela tomou depois que se ordenou freira, né? E a gente assiste no Netflix a sua vida, Juana Inês de la Cruz. Ela é muito amada no México, né? Tem muitos seguidores lá no México. Meu filho morou no México durante 4 anos e eu tive a oportunidade de ir lá na Cidade do México e no congresso, fomos ao congresso, onde foi muito falado sobre a vida de Juana Inês de la Cruz, da sua grande inteligência, né? A mulher de inteligência privilegiada.
monja da biblioteca, foi chamada de monja da biblioteca, Juana queria aprofundar os estudos sobre os desígnios de Deus. Foi então indicada para a Ordem de São Jerônimo da Conceição, onde tomou o nome de Sor Juana Inês de la Cruz. É claro que ela tinha que se tornar freira para ter acesso aos livros, tadinha de Juana Inês. Toda a sua vida foi lutando para esconder seus livros, porque uma mulher não podia ser educada, uma mulher não podia ler, só os homens poderiam. Mulher não tinham nem decidido ainda se mulher tinha alma. Foi num concílio que os bispos decidiram que a mulher passaria a ter alma, passaria a ter alma. Então a mulher era considerada uma propriedade dos homens, assim como um boi, uma fazenda, um escravo, né? Então ela foi então indicada para a Ordem de São Jerônimo, que ela aceitou, porque dentro do seminário ela poderia ter acesso aos livros, e ela foi chamada monja da biblioteca, como ela ficou conhecida. A monja teve seus escritos popularizados pelo mundo todo. Foi considerada como a primeira feminista por ter defendido o direito da mulher ser inteligente, capaz de lecionar e pregar livremente. Olha que luta, meus irmãos, esse espírito valoroso, né, que hoje nós temos como mentora da nossa casa. Olha que espírito forte, grandioso. E quando nós tivermos as nossas dificuldades, vamos orar, pedir à mentora, a nossa mentora, que nos ajude, que nos proteja, assim como ela protege a nossa casa espírita. É uma mentora iluminada, porque passou por todas essas provações em sua vida. Quando a gente vê o filme Juana Inês de la Cruz, quando você vê o filme de Clara de Assis, você fica emocionada de ver que espírito forte, né, iluminado é esse que trouxe tantos exemplos de luz para a humanidade. O desencarne de Juana. Em 1695, houve uma epidemia de peste na região, a peste negra, né, muito conhecida. Juana socorreu as suas irmãs religiosas e grande parte da população durante dias e noites. Aos poucos, as pessoas assistidas por Sor Juana foram morrendo, e quando não restava mais ninguém para cuidar, ela, abatida e doente, morreu aos 44 anos de idade. Como morreu jovem, né? Nessa época do século XVII, também não era tão jovem assim, né? Morreu amadurecida, porque a média da idade nesse século era 36, 40 anos. Então, ela morreu realmente em cima da média, depois de tanto sofrimento que ela passou para estudar, poder falar sobre os conhecimentos evangélicos à luz da razão. Já estava mais do que consolidada a sua fé depois de passar por Clara de Assis, uma jovenzinha que morreu velhinha, depois de passar por Joana de Cusa, lá atrás, Clara de Assis, agora como Juana Inês de la Cruz, ela já consolidou realmente o seu amor pelo Cristo, né? Sor Juana Angélica de Jesus. Ah, Sor Joana Angélica. Aí já é a Joana Angélica que reencarnou no Brasil. Sua última reencarnação ocorreu em Salvador em 1761,
já no século XVIII para XIX, e aos 20 anos ingressou no noviciado do convento de Nossa Senhora da Conceição da Lapa como franciscana, adotando o nome de Sor Joana Angélica de Jesus. Então você vê como que ela permaneceu com o mesmo nome, né? O único nome diferente de Joana que ela teve foi quando foi Clara de Assis. No mais, ela chamou Joana, Joana de Cusa, Clara de Assis, Juana Inês de la Cruz e agora Joana Angélica de Jesus. E ela, como freira também, sempre escolhendo o orfanato pela opção de dedicar-se totalmente à sua missão, né, à sua missão evangélica, e ela foi uma heroína nessa época. Vamos ver por quê. O ato heróico. Em fevereiro de 1822, soldados e marinheiros portugueses se embriagavam e cometiam todo tipo de excessos pelas ruas próximas ao convento, pressentindo a possível profanação da castidade das internas. Joana Angélica ordenou a fuga das monjas. Num gesto heróico, a abadesa, nessas alturas ela já era uma abadesa, né? Abriu, aliás, todos eram daquele abade, né? Então eram abadesas. Abriu o segundo portão do convento, colocou-se à frente de braços abertos como obstáculo contra a entrada dos soldados. Então, os soldados entraram, mas mataram a freira para entrar. E aí entraram muito assustados e deu tempo das monjas fugirem, se esconderem, salvou todo mundo com seu ato heróico. O sacrifício da própria vida. Atingida no coração por golpes de baioneta, Joana Angélica ainda agonizou por 1 hora na entrada do convento até morrer. Tornou-se a primeira mártir da luta pela independência da Bahia, alcançada somente em 2 de julho de 1823. Após desencarnar em Salvador, Joana de Ângeles foi convidada por espíritos superiores a fazer parte da equipe de trabalho do mundo espiritual. Então, essa sua última encarnação, naturalmente, não vai precisar mais reencarnar na Terra por todo o benefício que ela já nos trouxe, a não ser que queira vir como missão, mas ela está ligada a Divaldo nessa jornada terrena do Divaldo, nessa jornada de luz do Divaldo, acompanhando o seu filho querido na sua redenção. Divaldo é um espírito maravilhoso que tem colaborado demais com a divulgação do Evangelho de Jesus. Agora mesmo ficamos sabendo da tradução do Livro dos Espíritos em árabe. Quando nós estivemos na Rússia, eu e meu marido, em Moscou, nós fizemos um vínculo, né, com umas pessoas da embaixada lá em Moscou, que proporcionou ao Divaldo publicar também em russo o Livro dos Espíritos. Agora sabemos que está sendo publicado também em árabe o Livro dos Espíritos. E eu tenho certeza que os livros de Divaldo irão pelo mesmo caminho, humanidade afora, porque os ensinamentos são muito grandiosos na libertação do ser humano, na construção desse homem novo, né, que vai constituir, nessa transição que nós estamos passando, esses livros vêm nos ajudar a construir o homem novo para a regeneração da humanidade.
os esclarecimentos de São Luís. Numa questão no Evangelho segundo o Espiritismo, formulada por Kardec e respondida pelo Espírito de São Luís, o codificador indaga se o fato de alguém expor-se a um risco de morte para salvar alguém não seria um suicídio. O nobre espírito responde que se trata, na verdade, de um ato de abnegação e devotamento. Esse tem sido as características presentes nas reencarnações de Joana. Então, de forma nenhuma é considerada suicídio. Quando você entrega a sua vida para salvar uma só pessoa, é um desprendimento, é um devotamento, uma abnegação daquela alma de grande amor. Né? É necessário um grande amor, que a pessoa já tenha a conquista desse amor para conseguir esse ato de heroísmo. Então, não é considerado suicídio, é considerado um ato heróico. Por isso é que São Luís nos esclareceu no Evangelho segundo o Espiritismo. Se você morre por amor a uma causa do bem, você é um herói e não um suicida. Joana de Ângeles, a mentora da casa. Joana de Ângeles, um dos guias espirituais da humanidade, tem sido colaboradora de Jesus nas suas diversas reencarnações e, atualmente, estagia numa bonita região próxima da crosta da Terra, de onde vem redimindo os antigos cristãos que se equivocaram. Então, veja bem, meus irmãos, essa mulher já tem conquistas, esse espírito, né, digamos assim, já tem conquistas morais que lhe permitiriam ir habitar em regiões maiores. No entanto, ela faz opção para ficar, nesse momento de transição da humanidade, ficar como ajudante de Jesus nesse trabalho de conquistar corações para que os mansos realmente herdam a terra. Que Jesus disse, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Então, esse trabalho é grandioso desses espíritos abnegados e devotados para que a terra possa receber a paz definitiva. Bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Então, vamos aplaudir e agradecer. O nosso sentimento deverá ser sempre de gratidão por participar dessa obra grandiosa, dessa mentora extraordinária, trabalhadora do Cristo. Agora eu coloquei aí reflexões com Joana, algumas reflexões, né? Deixa eu ver se dá para aproximar mais para a gente ler, né? Ou aproximar mais a câmera aqui para a gente ler as reflexões. Nossa, achei que ficou muito pequeno, não está dando para ler. Deixa eu ver. A tua não está dando para ler. A tua ansiedade ou teu receio não alterarão o curso das horas. Aguarda o que há de suceder sem que te imponhas sofrimento desde a véspera. É isso que Joana fala, que não adianta a gente ficar ansioso para que as coisas aconteçam na velocidade que a gente quer. Deus tem o seu tempo. O tempo de Deus é que cada um caminhe dentro das suas possibilidades, porque a evolução não dá salto. De repente, de um ser ruim, você não passa imediatamente a ser bom. Você precisa de uma caminhada, de uma elaboração no seu espírito para alcançar êxito nos seus projetos, né? Assim,
Então, o que Joana fala aqui, não adianta você ficar sofrendo por antecedência. Pense no seu projeto, tente realizá-lo, mas não fique sofrendo antes que as coisas aconteçam. Não é assim? Então, deixa eu ver, a tua ansiedade ou o teu receio não alterarão o curso das horas. Olha que ensinamento importante. Esse outro ensinamento, como nós não estamos conseguindo ler, nós vamos lembrar um outro ensinamento que Joana fala, que é muito conhecida, que ela fala, a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória, dizendo, tem uma outra dela que eu gosto mais, vamos falar dessa outra, que ela fala, tu te tornas possuídos pelos bens que pensas possuir. Então, essa frase de Joana é meu carro-chefe, às vezes, porque a gente pensa que tem as coisas, né? A gente pensa que possui uma casa, que possui uma fazenda, que possui não sei quantos carros, que é dono dos filhos. A gente elabora isso na cabeça e vive nesse mundo de ilusão, que eles chamam Maia, né? O mundo da ilusão. Nós somos capturados por essa ilusão. Então, Joana fala, tu te tornas possuídos. A gente fica possuído por uma ideia errônea, porque essa ideia não é verdadeira, porque nós vamos desencarnar e vai ficar tudo aí. Essa pandemia, meus irmãos, está nos ensinando isso, porque a minha filha que me lembrou isso, falou, mãe, vamos ser minimistas, vamos minimizar as coisas. Eu já peguei um bando de enfeite, já tirei de tudo de cima da mesa, depois vou fazer um leilão disso, que foram enfeites que ao longo da minha vida e os países que eu visitei, eu fui comprando. E por que eu vou ficar apegado nisso, né? Esse apego é que nos escraviza. Tu te tornas possuídos pelos bens que pensas possuir. Então, a gente fica escravizado. Conheço pessoas que fazem coleções de compoteiras, coleções de selo, coleções de óculos, coleções de sapato. Todas essas coleções, tudo isso é lindo, mas você fica possuído, porque te dá um trabalho danado de manter tudo arrumadinho. Então, vamos nos tornar minimalistas, ou seja, viver com menos e distribuir mais, porque o que sobra na nossa casa falta na casa de alguém, né? Na casa das pessoas. Então, isso Joana nos ensina com essa frase tão simples, né? Tu te tornas possuídos pelos bens que pensas possuir. Vamos ver se a gente consegue ler as outras reflexões que eu coloquei aqui. De tua parte, ama e confia, porque, em verdade, quem erra, mente ou trai, a si próprio prejudica. Claro, ama e confia, diz Joana. Da tua parte, ama e confia, porque, em verdade, quem erra, mente ou trai, a si próprio prejudica. Olha que coisa, meus irmãos, e é isso mesmo. Por que a gente se prejudica quando age contra a nossa própria consciência? Porque basta consultar a consciência, como diz Joana, para entender que a gente não está agindo corretamente. Como que os espíritos falam isso? Coloque-se no lugar da pessoa que vai sofrer a sua ação. Você gostaria que falassem mal da sua vida, que inventassem mentiras a respeito de você, que essa questão da fofoca, né? Chico Xavier diz que a gente deve ser terminal de fofoca. Você gostaria que fizessem isso com você? Então não faça com seus semelhantes, porque quando você faz isso para ele, você está registrando no seu próprio psiquismo o resultado dessas ações que são sombrias.
está tornando o seu corpo uma sombra. Por isso é que o mestre falou, se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será luz. Se os seus olhos forem ruins, todo o seu corpo estará em sombras. Sombras quer dizer, estará escuro, estará cheio de vibrações negativas. Então a gente se prejudica. Quando você quer mal a alguém, você está querendo mal a você mesmo. Como disse o grande Einstein, que a vida é como jogar uma bola na parede. Com a força que você lança, ela volta em sua direção. E isso é verdade. É a lei da ação e reação. A lei divina e natural do nosso Pai Celestial. Então, Joana tem razão. De tua parte, ama e confia. Você ama uma pessoa, deve confiar nela. Se ela te traiu, ela traiu a si mesma, não a você. Como é fácil a gente se tornar melhor quando a gente entende que ninguém faz mal a outrem sem fazer mal a si mesmo. Então, essa é uma grande lição da nossa mentora. Outra lição aí. A tua vida possui um alto significado. Descobrir o sentido da existência e para que te encontras aqui, eis a tua tarefa principal. É mesmo, Joana. Saber o que nós estamos fazendo aqui na Terra. Um grande educador, deve ser seguidor seu, Bruno Bettelheim, parceira de Emílio Ferreira, ele diz, o mais difícil e o mais importante a ser ensinado a um ser humano é o sentido da existência. É o que nós estamos fazendo aqui, para que serve a nossa vida, por que nós somos criados. Por isso diz a Joana, a tua vida possui um alto significado. Descobrir o sentido da existência, por que te encontras aqui, eis a tua tarefa principal. Nós temos que estabelecer prioridades, meus irmãos. Se Joana, nossa mentora, diz que a tarefa principal da nossa vida é saber qual é o significado desta existência, ou de todas as existências, mas o mais importante é essa última, que essa última existência é resultado das demais. Então, nós temos que saber o que nós estamos fazendo aqui, o que a gente traz dentro ainda que nos incomoda tanto. Não é assim? Olha quantas lições. Deixa eu ver se eu botei mais alguma lição de Joana. Está aqui. Seja sábio, investindo no futuro. O que agora te acontece, o que ora te acontece, resulta do passado que não podes remediar. Mas aquilo que irá suceder depende do que realiza hoje, depende do que realiza a partir de hoje. Olha que linda essa advertência também da mentora. Não adianta que o passado que você está reparando no dia de hoje ou agora nessa existência, não dá para você mudar essa escolha que você fez, porque é uma escolha feita antes de reencarnar. Mas o que você escolheu hoje nessa existência, de como olhar isso, de como fazer, vai refletir na sua vida futura. Porque a vida tem noção de continuidade. Olha o que a mentora está lembrando para cada um de nós. Seja sábio investindo no seu futuro. O seu futuro depende das suas ações presentes. Tá bom? Olha que lindo, isso é para a gente pensar. E por último, ninguém tem o destino do sofrimento. Ele é o resultado da ação realizada, da ação negativa.
jamais a causa. Olha, vou reler. Ninguém tem o destino do sofrimento. Ninguém foi criado para sofrer. Ele é o resultado da ação negativa, jamais a causa. Então, a causa do nosso sofrimento foi uma ação negativa que nós fizemos, né? Foi uma ação, não é o destino. Ah, eu estou sofrendo assim porque o destino quer. Não, o destino somos nós que construímos, né? Assim? Então, vamos fechar, porque já está quase na nossa hora da gente encerrar, né? Encerrar os nossos estudos. E nós queríamos agradecer vocês, meus irmãos. Quanto mais vocês compartilharem esses estudos, melhor será para casa, né? Que o YouTube, ele gosta quando viraliza alguma coisa, quando amplia os compartilhamentos, porque a casa ganha alguma coisinha com isso, financeiramente falando. Então, a gente deve compartilhar esses estudos, até porque vai beneficiar a muitas pessoas. De modo que Joana de Ângeles é um espírito mentor da nossa casa, mas mentora da humanidade toda também. Ela faz parte da falange de Jesus, do projeto de amor de Jesus para a humanidade. E nós estamos numa época muito significativa. Essa nossa existência, que é a última de uma longa caminhada, última no sentido que é resultado de todas as outras existências, né? É preciso que a gente compreenda que essa personalidade que nós assumimos hoje é dessa existência. Mas essa personalidade é um somatório de tantas outras conquistas que está registrado dentro de nós. Então, o que nos incomoda, essa viagem que a gente faz para dentro, por que que o Espiritismo propõe a reforma íntima? Porque quando a gente olha para dentro da gente mesmo e é capaz de visualizar as nossas próprias paixões e colocar como estratégia de vida vencer essas paixões, criar essa prioridade na nossa vida de vencer as paixões que nos prejudicam, que nos fazem mais apegados. Quando a gente começa a trabalhar o desapego, a trabalhar voluntariamente no bem, é porque nós estamos treinando o nosso potencial amoroso. E não nos enganemos mais, o amor é o alimento da nossa alma. Sem amor, nós somos os mendigos. Se nós não construirmos o amor na nossa alma, nós vamos continuar reencarnando e reencarnando e reencarnando, repetindo os mesmos equívocos. Mas os tempos são chegados, como nós vimos na aula passada. Os tempos são chegados. Que tempos são esses? Porque existe um momento em que a nossa escola ela vai mudar o padrão vibratório. A Terra é uma grande escola. Ela vai mudar o padrão vibratório, vai se tornar mundo de regeneração. E é bom que a gente esteja contribuindo com esse mundo da regeneração, porque se nós não entrarmos não engrossarmos essa ideia, nós vamos, ao retornar para a pátria espiritual, talvez sejamos conduzidos a recomeçar, como nós recomeçamos no passado com a geração adâmica. E eu sei que Deus nos ama e que Ele nos dá tantas chances quantas forem necessárias para o nosso crescimento moral e espiritual. Mas por que não agora que nós estamos sendo convidados nesses tempos de transição? Vamos pensar nisso.
Muita paz para todos e que Jesus nos abençoe. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Lembrando sempre que o Seja precisa da sua contribuição. Compre livros na biblioteca, ajude na doação de leites, doação de alimentos não perecíveis, ajude para que o educandário possa ser construído, que a gente possa tirar esses meninos da rua, como é o sonho da nossa grande Dom Quixote, né? Nós falamos na semana passada, como é o sonho da nossa querida Iraci. Muita paz para todos e que Jesus nos abençoe. Até a próxima semana, se Deus quiser.